Em Campina Grande, interior da Paraíba, um ecossistema que transforma e integra educação, saúde, tecnologia, esporte, cultura e cidadania. É a Unifacisa, uma instituição inquieta que não se contenta com o que foi feito até agora. A instituição, que tem pretensões seculares, continua buscando novas fronteiras. Em cada lugar da cidade, uma transformação acontece por toda a efervescência acadêmica promovida por este centro universitário, que possui parceria com inúmeras empresas em Campina Grande, além de estar presente nas principais unidades de saúde da cidade. Um ecossistema que fomenta relações entre público, privado e terceiro setor, trazendo resultados extraordinários para a sociedade, produzindo novos conhecimentos e promovendo uma experiência muito além da sala de aula. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui que a gente está fazendo, nós que fazemos a Unifacisa, em parceria com a STTP, ao longo desses anos que a gente vem trabalhando nessa conscientização que o Maio proporciona, né? O Maio Amarelo, onde a gente se pergunta o porquê de determinados comportamentos no trânsito, uma vez que a gente vem tendo isso como educação ao longo do tempo, as lembranças, a forma de que a gente precisa ser responsável, né? Durante a nossa condução, tanto dos nossos veículos, das nossas motos, enquanto pedestre também. E, sendo assim, a gente traz hoje essa discussão com os nossos profissionais na qualidade de vida, né? Na qualidade de vida para os mototaxistas, os entregadores, os motociclistas em geral, né? E, para isso, a gente trouxe duas professoras da Unifacisa que vão estar conversando com vocês aqui sobre isso, né? A primeira convidada é a doutora Elisângela Braga de Azevedo, que é enfermeira do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa, nossa professora e doutora e mestre em enfermagem pela UFPB, e também a Raiza Fernandes Maris Simões, que é psicóloga e professora da Unifacisa e mestre em saúde pública e especialista em logoterapia e saúde da família. Então, são duas professoras nossas, Elisângela e Raiza. Sejam bem-vindas, e eu passo para vocês esse bastão, né, para estar falando aí com o pessoal sobre essa qualidade de vida que a gente sempre corre em busca e muitas vezes precisa de um ajuste, né, para que possamos realmente dizer que temos uma qualidade de vida perfeita no desenvolvimento das nossas atividades profissionais. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas, e a gente começa com a professora Elisângela, depois a professora Raiza volta e a gente faz uma discussão ao final, tá bom? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pelo convite. É sempre bom, né, estar trazendo alguma ajuda para o trabalhador. A gente já lida com os nossos pacientes nesse cuidado diário. E hoje a gente está desafiada pela Unifacisa e pela STTP para ajudar vocês um pouco mais a pensar sobre qualidade de vida e sobre os cuidados necessários com a saúde, né? Então, será que vocês estão pensando nisso? Né, diante dessa loucura toda que vocês vivem, né, para cumprir metas, correr, sempre correr, uma vida muito corrida, sempre nesse trânsito louco, né, das cidades brasileiras, e em especial de Campina Grande. E será que vocês estão pensando um pouquinho? Então, hoje a gente vai plantar uma sementinha, né, aí em vocês, para que vocês pensem um pouco nisso, pensem um pouco em qualidade de vida, pensem um pouco na saúde de vocês, né? Como se prevenir minimamente diante de toda essa sobrecarga e essa correria que vocês passam no dia a dia, no cotidiano de vocês, tá certo? Como Eduardo disse, eu sou enfermeira, né, de formação mesmo, de vocação, e sou professora já da Unifacisa há 11 anos. Hoje vou tentar ajudar e espero realmente colaborar, né, com vocês e tentar despertar em vocês a importância desse autocuidado tão necessário. Então, a gente começa falando um pouco, né, sobre essa conscientização que o Maio Amarelo, elas convidam você, né?
Esse movimento ele já vem desde 2014, né, sendo gradativamente, né, colocado no meio social, nas redes, né, às vezes até de forma mais, como a gente diz, né, quando a STTP fez inúmeras campanhas e movimentos para reduzir ainda mais esses acidentes e mortes de trânsito. Ainda a gente se depara com inúmeros casos, né, casos assim que a gente nem imagina, né, que são tão graves, né, no trânsito por imprudência mesmo. Então, essa ação, né, que acontece entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, ela visa mesmo discutir, né, pelo menos nesse mês de maio, que foi o mês escolhido pela ONU, né, como a década da ação de segurança no trânsito, que foi 11 de maio, né, e maio, essa história do amarelo, né, por simbolizar, de certo modo, né, alerta, né, e sinalização para que as pessoas acordem, né, um pouco mais e discutam mais sobre isso e sejam mais sensíveis, né. Então, esse mês foi um mês escolhido para tal, né, e o amarelo, ele não é por acaso. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais direcionado, né, aquelas pessoas que realmente, né, estão mais envolvidas na direção de motos, como os entregadores, os mototaxistas, né, e os motociclistas, tá? E essa campanha desse ano, gente, chama vocês, sim, para a responsabilização, né, reforçando o que o Eduardo já trouxe hoje, né, para vocês. Então, só para a gente chamar a responsabilização para nós, né, e aí pensar um pouco o que a gente pode fazer para reduzir, né, esses índices, né, essa incidência, essa prevalência de mortes e de acidentes, né. Em 2020, nós tivemos 80 pessoas, né, por dia morreram em consequência de acidente de trânsito no país. Então, gente, 80 pessoas morrer por dia é muito reflexivo para a gente, né? O Brasil ele registrou 27.839 indenizações pagas por acidentes com vítimas. Isso foi de janeiro até outubro de 2020. E o país, nosso país, está entre os 10 primeiros com maior número de mortes, né, causadas por acidente de rua, estrada ou rodovia. Isso é muito grave, isso é uma coisa que a gente quer só refletir hoje. Só pensar o que é que a gente pode fazer para reduzir isso, né? E vocês, motociclista, né? O que é que vocês poderiam fazer para reduzir isso? A gente sabe de toda a sobrecarga, de tudo que vocês passam, mas vamos pensar um pouquinho. O que é que eu poderia fazer para amenizar essas incidências? A gente sabe que em 2020, por conta de todo esse distanciamento, né, provocado pelo movimento pandêmico que a gente vem passando, esses números caíram. Só que é um falso, né, uma falsa incidência. Por quê? Porque isso aconteceu porque também a gente diminuiu o número de entregas, né? Por um lado, a gente aumenta, quando a gente aumenta o iFood, mas, de certo modo, a gente diminui a quantidade de carro circulante e de moto também nas estradas. Então, a gente tem aí índices, né, que vão gradativamente, eles vão aumentando em algumas de 2016, de 2019, e a gente cai um pouco em 2020 por conta dessas questões. Em Campina Grande, por exemplo, em 2016, nós tivemos 3.280 acidentes com vítimas. Isso relacionado a acidentes com motos, tá? Então, aí foi feita toda uma programação, uma campanha, né, nas escolas, sensibilização, fiscalização, mais fiscalização. Tudo isso fez com que em 2019, né, esses dados eles caíssem mais para 2.522 acidentes por vítima. Só que aí em 2020 a gente ainda registra, com todo o processo pandêmico, a gente ainda registra, né, 1.685 acidentes com vítimas. Então, a gente para pensar, e aí eu queria que vocês pensassem, e se fosse comigo, né? E se tiver sido eu que provoquei esse acidente e matei um pai de família? E como minha família iria ficar se eu viesse a óbito, né? Então, são coisas que vocês têm que pensar. E para pensar nisso, vocês vão ter que pensar na qualidade de vida de vocês, né? Vão ter que pensar, sim, em ter alguma qualidade de vida, em investir, de certa forma, né, na saúde de vocês.
Porque muitos desses acidentes são ocasionados pela falta mesmo, ou ausência de cuidados com a saúde, né? E aí a gente pensa, né, dentre esses fatores, logicamente, nas ações, né, de trabalho que vocês desenvolvem, a característica e o perfil do trabalho de vocês está a sobrecarga de trabalho, que é o primeiro ponto. Logicamente que essa sobrecarga, muitas vezes, ela decorre da má remuneração, a gente sabe disso também. Que aí faz com que vocês se sobrecarreguem com múltiplos vínculos, não é? Acho que isso é muito claro. E tudo isso, muitas vezes, a própria pressão psicológica, né, do empregador, né, em vocês atingirem determinadas metas, para se manterem com aquele vínculo, né? Então, assim, dentre esses, né, que vocês passam, né, que acho que é o ponto principal, né, nós temos alguns fatores estressores também, porque quem pilota, né, a moto, lida com vários estressores, ou seja, físico, fisiológico e psicológico. O físico, ele estaria relacionado tanto ao excesso de temperatura, né, que vocês estão expostos, o calor, como também o frio. Com as chuvas, né, vocês também estão mais expostos a cair realmente e a ser acometido por algum acidente. E o fisiológico, como a fadiga, porque uma vez que você lida o tempo todo com a sobrecarga de trabalho alta, você também vai trazer para você uma fadiga, né? E a fadiga pode, sim, ocasionar acidentes de trabalho, como também os próprios erros posturais, né, que ocasionam a presença de dor, né, no corpo de vocês, e isso também pode prejudicar você na condução dessa moto. E aí os aspectos psicossociais, como o medo de perder o emprego, né, de falhar, de errar, né, e ser punido por isso. Outro ponto muito importante, que também a gente merece discutir hoje, é o assédio moral, né? Muitos trabalhadores estão, sim, vulneráveis, né, ao assédio moral. E há problemas também relacionados, né, às relações interpessoais do dia a dia, seja com o colega, né, seja com o próprio empregador. Como também alguns problemas familiares que podem afetar o seu bom desempenho no trabalho. Então, esses são os problemas-chave, né, que, na verdade, assim, pode levar você a um acidente. Então, se esses daqui já seriam, né, os meus sinais de alerta, eu queria que vocês pensassem um pouco nisso, né, e tentassem amenizar, né, todos esses riscos que vocês correm. E para isso, muitas vezes, vocês vão precisar de ajuda profissional, né? Então, você tem que saber o seu limite enquanto trabalhador, para que você realmente não caia, né, nesse processo de adoecimento e, consequentemente, esteja mais vulnerável aos acidentes. E aí a gente pensa, mas como é que eu vou ter qualidade de vida diante de todos esses problemas? Ou todos esses fatores que, de certo modo, me levam, né, a ficar exposto a algum acidente. Então, só para a gente ter noção do que seria considerado qualidade de vida, ela indica o nível de condições básicas, né, e suplementares do ser humano. Então, assim, seria todas as condições básicas que seriam necessárias para que eu realmente tenha uma boa saúde e uma boa qualidade de vida que estava relacionada ao meu bem-estar físico, ao meu bem-estar mental, psicológico e emocional. Né? Nele também está incluso, né, na qualidade de vida, os relacionamentos sociais, como família e amigos, e também minha saúde, a educação e outros parâmetros que vão afetar a vida humana no geral. Aí ainda envolve, olha mesmo, qualidade da habitação, se eu realmente tenho acesso a ela, condições de vida, as condições de vida que eu moro, a minha renda e a segurança ambiental e serviços sanitários. Então, assim, hoje em dia, para a gente considerar que alguém tenha uma boa qualidade de vida, ela teria que ter acesso a pelo menos metade, né, dessas condições, né, básicas que seria viável, né, se ter para se ter uma qualidade de vida. E por que é importante ter qualidade de vida no trabalho? Se a gente pensar direitinho, as pessoas que conseguem
driblar, né, esses problemas que a gente já tem no dia a dia, de sobrecarga e de tudo mais, e conseguisse alcançar, né, nem que seja gradativamente, né, essas condições necessárias para se ter qualidade de vida, com certeza eu iria contribuir para que os talentos que eu tenho como trabalhador estejam mais dispostos e motivados, né? Então, assim, tanto esses trabalhadores estivessem mais motivados no trabalho, uma vez que ele tem mais qualidade de vida. Isso seria o ideal. Além de eu estar apto emocionalmente para entregar grandes resultados ao meu patrão, né? Então, todos os trabalhadores, quando a gente investe na qualidade de vida do trabalhador, consequentemente, eu vou ter o retorno muito mais positivo desse trabalhador. Então, é notório e claro, né, que a partir de investimentos concretos na qualidade de vida, cada colaborador ele poderá produzir mais e melhor e vai trazer muito mais satisfação nesse trabalho. Então, para ter qualidade de vida, tem que se pensar em se fazer prevenção e promoção da saúde. Então, teria que ser um discurso tanto do empregado quanto do empregador. Então, vocês, como trabalhadores, teriam que estar pensando realmente em investir na prevenção da saúde, no sentido de incluir ações voltadas, né, para a vida de vocês, para impedir a ocorrência das doenças, antes que elas se desenvolvam no organismo. Então, eu não vou só no médico, eu não vou só procurar um profissional de saúde quando eu estiver doente. Eu tenho que buscar periodicamente para evitar que eu adoeça. Então, esse é o intuito maior da prevenção da saúde. Então, por que o homem não tem esse hábito, né? E que a maioria é uma profissão que acho que 80% é desenvolvida por homens, né? E por que o homem, ele resiste tanto a buscar os serviços de saúde? Porque isso é histórico, né? Desde a antiguidade, os homens tinham que trabalhar para sustentar seus lares. As mulheres eram tidas como donas de casas, né? E mãe de família. E esses homens quem tinham que sair para produzir o dinheiro através do trabalho, né, e sustentar seus lares. Só que a gente já vem tentando, através da Política Nacional de Saúde do Homem, gente, romper com isso, romper com esses paradigmas, e o homem tem que entender que ele precisa se cuidar também, até para ser mais produtivo, até para viver mais também, tá? E quando a gente fala de promoção da saúde, nesse sentido, a promoção da saúde, ela busca a melhoria da qualidade de vida da população. Então, são iniciativas que permitem melhorar a condição de saúde, mesmo que o indivíduo já tenha alguma comorbidade. Então, por exemplo, se você já sabe que tem um diagnóstico de hipertensão, diminui o consumo de sal. Se você já sabe que tem um diabetes mellitus, diminui o consumo de açúcar. Vai procurar fazer atividade física, porque tudo isso vai melhorar a sua condição de saúde, mesmo já tendo uma comorbidade, né? Tenta fugir um pouco desses fatores estressores. Não consegue? Diminui um pouco esses sintomas com a atividade física, investindo na tua alimentação, se socializando, tendo um horário realmente para lazer com a família, com os amigos, né? Isso é importante. E como você pode cuidar melhor da sua saúde? Então, assim, eu vou trazer algumas dicas de como vocês poderiam pensar um pouco mais em vocês. Isso tudo vai ajudar vocês a serem mais produtivos, a ter mais saúde e a diminuir o índice de acidentes no trânsito. Realizando acompanhamento com profissionais de saúde periodicamente de forma preventiva e sempre que apresentar alguns sintomas clínicos. Então, independente de você estar apresentando algum sintoma clínico ou não, o mínimo que você poderia fazer era fazer um check-up geral, pelo menos uma vez por ano, né? Enfim. Passa para um profissional e ele vai saber quais são os exames necessários que você precisa fazer de forma preventiva. Mas sempre que apresentar algum sintoma clínico, você recorrer logo ao profissional e não deixar isso sobrecarregar-se, né, e realmente desenvolver um quadro patológico pior. Realizar exames laboratoriais para avaliar alterações glicêmicas, colesterol, triglicerídeos, dentre outras alterações, né, exame de próstata e tudo mais que vocês precisam. Uma coisa importante que muitas vezes vocês esquecem, né? O asfalto é um lugar de moradia do tétano, do tétano. E todas as pessoas que conduzem motos e carros, né, e principalmente que têm isso como profissão, teriam que tomar a vacina contra o tétano, né? Hoje ela é acoplada à difteria, que a gente chama de DT. Então, todos vocês, gente, têm que ter pelo menos 3 doses da vacina do tétano. Então, procurem um serviço de saúde se vocês não tiverem. Não custa nada, né?
passa em qualquer serviço de saúde, não é obrigado a ser do seu bairro. Diz que trabalha, né, com moto e que precisa tomar a vacina. Toma as 3 doses da vacina. Se acontecer qualquer acidente e você chegar no hospital, pode ser administrado, dependendo do caso, né, o soro também antitetânico, porque é um local de moradia muito incidente, né, a história das rodovias do tétano. Então, toma a vacina do tétano, vê se a vacina da hepatite B está em dia. Você precisa também tomar a vacina da tríplice viral, da febre amarela, né? E as vacinas de campanha, no geral. Então, se você já tem alguma comorbidade, toma a vacina contra a Covid-19. Né? Vocês estão expostos, vocês estão fazendo entrega o tempo todo, lidando com pessoas, né? É ideal manter uma boa hidratação, uma alimentação adequada. Isso tudo vai trazer bem-estar para vocês e saúde, logicamente. Estabelecer horário, gente, para atividade física. Por mais que você tenha que trabalhar, por mais que você precise do dinheiro, você tem que ter um horário para atividade física e para um lazer protegido hoje, né? Protegido. Vai caminhar, coloca máscara, né? Vai para lugar aberto, ventilado, tá? Mas não deixa de fazer alguma coisa de forma protegida hoje por conta do processo pandêmico que a gente tem vivido, logicamente. Preservar horários mínimos para o sono, gente. Vocês têm que ter um horário para o sono. Né? A gente sabe que a fase adulta, né, a gente já tem uma qualidade de sono de 6 horas, já seria um horário bom, adequado de 6 horas. Mas se você puder dormir 8 horas, melhor ainda. Se não, 6 horas já estaria, pelo menos, dentro do parâmetro para a idade. Estabelecer limites com carga horária de trabalho, gente. Então, tem que ter limites, porque você tem que pensar em você. Tá? Então, precisa do dinheiro? Precisa. Mas também você precisa ter saúde. Até para ser um bom funcionário, até para fazer suas ações de forma mais, com mais qualidade. Você precisa realmente ter limites. E você também precisa de limite de carga horária de trabalho. Ser mais prudente no recorrer da jornada de trabalho, gente. Pensem em vocês. Cuidado, né, com todos esses riscos que vocês passam para atingir determinadas metas, né, acho que tem que ser um processo de discussão muito mais amplo esse, né, entre empregadores e empregados, e entre população no geral, entre sociedade como um todo, tem que ser pensado isso, essas metas que vocês têm que alcançar, que façam que muitas vezes vocês façam ações, né, que realmente levam vocês, né, a sofrerem acidentes dos mais diversos no trânsito. Buscar estabelecer boas relações com colegas e líderes é fundamental, porque toda essa sobrecarga, né, ocasionada por essas relações, né, conflituosas, vai prejudicar, sim, seu desempenho no trânsito. Evitar consumo de álcool, logicamente, que já é uma campanha que já vem sendo discutida há anos, né, como também de substâncias, né, tem pessoas aí tomando inúmeras substâncias para ficar acordado, para se manter produtivo durante a noite, e que tem prejudicado. Vocês sabem o quanto essas substâncias podem provocar, né? Hipertensão, problemas cardíacos e tudo mais. E o uso de EPIs, né? Vocês sabem que é necessário, como usar o capacete realmente afivelado, né? Corretamente. Utilizar luvas, roupas apropriadas por conta do sol, né? E também na chuva, e a utilização do protetor solar. Essas seriam as ações preventivas, né? Você está fazendo, está utilizando, está realizando, para evitar, né, logicamente, que em um possível acidente você se proteja, pelo menos, minimamente. Tá? Então, é isso, né, que a gente traz para vocês. Estou totalmente aberta para algum outro bate-papo, alguma outra discussão que a gente possa ter. Tá? Eu espero contribuído um pouco, plantado alguma sementinha aí com vocês, e que vocês pensem mais na qualidade de vida de vocês, pensem realmente em vocês, na família de vocês, pensem no outro, né, pensem no outro quando você, por conta dessas questões, né, foi realmente o responsável por aquele acidente. Então, este é o meu recado hoje, estou aberta, né, para a gente poder discutir um pouco mais com Eduardo e Raíza. Obrigado, Elisângela. Agora a gente convida a Raíza, ela vai estar conversando com eles também. No final a gente volta para trocar aqui uma ideia geral antes da gente encerrar, tá certo? Raíza, seja bem-vinda. A
passo agora o bastão para você. Olá, obrigada. Obrigada, Elisângela, pelas palavras aí muito bem colocadas, né? Todo um contexto, um preâmbulo sobre os cuidados em saúde física, né? E já pegando pelo lado da saúde mental também. Quando a Elisângela fala, né, em qualidade de vida e também sobre alguns fatores que às vezes limitam essa qualidade de vida, né? Que a gente busca fazer, mas às vezes a gente não consegue, seja pela correria da vida, por prazos, enfim. Eu fico me perguntando assim, como é que a gente pode nos cuidar mesmo diante dessas limitações, mesmo diante da correria? Será que é possível, né? Então você pode estar se perguntando assim, mas eu não sei como é que eu posso me cuidar assim. No papel pode ser uma coisa muito bonita, mas como é que eu posso me cuidar, né? Se eu tenho uma vida assim tão atribulada, tão corrida. E aí, assim, eu gosto muito dessa palavra possibilidade para trazer essa ideia de que é possível. Vamos pensar, por exemplo, naquela planta que é bem nossa, né? Mas que Juliette aí do BBB trouxe uma visibilidade enorme, que é o cacto. Todo mundo aqui já viu um cacto, né? Ou tem um cacto, cuida de um cacto. Às vezes, cuidar de plantas também é um fator que vai ajudar na nossa qualidade de vida. Mas o cacto é justamente aquela planta símbolo de uma resistência, né? Em que, inclusive, pode florescer mesmo diante das adversidades, mesmo diante das situações difíceis, do clima, de tudo que possa ocorrer. Então, se a gente pensar no cacto enquanto algo, né, que aparentemente é cheio de espinhos ali, que tem a sua armadura, né? Como muitas vezes a gente se coloca nesses lugares de pessoas que estão sofrendo e que não sabem como se proteger, e aí a gente se reveste dessa armadura, né, de espinhos e tudo, mas a gente também tem essa possibilidade de florescer, de colocar a nossa linda flor aí, né, para brotar e iluminar tantos caminhos. Então, como é que a gente pode fazer isso, finalmente, né? Fazendo esse paralelo. Elisângela já trouxe aí uns bons passos para isso, além de cuidar da nossa saúde física, de manter nossos exames em dia, nossas vacinas, tudo que possa nos trazer essa saúde física, a gente também precisa cuidar da nossa mente, porque corpo e mente andam juntos. A gente precisa ter uma qualidade de sono boa, né? Precisa dormir bem, precisa focar em atividades que nos dê prazer, nos dê relaxamento, nos faça feliz. Simplesmente, por exemplo, para algumas pessoas, o fato de estar com a família, de estar com os amigos, de estar com pessoas especiais, é o que faz bem, é o simples fato de estar ali conversando, trocando algumas ideias, enfim. Então, nesse momento, a gente precisa pensar como a gente pode florescer diante desse caos, diante até por conta da pandemia, né, do que nos trouxe esse período de isolamento, de mais cuidados ainda, né? Quando Elisângela falava do uso dos EPIs, hoje a gente ganhou esse novo EPI, que é a máscara, e muitas vezes, por conta da correria, né, alguns mototáxis ou motoristas, seja de qualquer esfera, né, moto, carro, bicicleta, entregador, às vezes não quer usar máscara por uma questão de agilidade ou porque prende a respiração mesmo, né? Mas a gente precisa pensar nisso. Se eu me cuido, eu também estou cuidando dos outros, da minha família que está em casa, que que está ali protegidinha, que não pode, né, pegar nada que venha da rua. Então, assim, a gente focar o nosso olhar, nosso cuidado para nós mesmos também é olhar para os outros. Quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando de outras pessoas, né? A gente também está permitindo que outra pessoa possa ter a sua floresça, né? Ter a sua flor ali visível para todos. Então, nesse momento em que a gente já está passando por essa pandemia, né? Por esse momento de tribulação para todos, às vezes algum momento de perda, não só uma perda emocional, né, de algum ente querido, mas também alguma perda material em que a gente tem que se reinventar, ter novos trabalhos. Pode ser que alguém tenha iniciado, inclusive, esse trabalho, né, de ser essa interlocução entre algo e alguém. Vamos pensar nisso, vamos pensar principalmente no que eu posso ser, no cuidado comigo e com o outro. Eu sei que a gente muitas vezes tem que cumprir esse prazo, tem que chegar na hora certa, tem que entregar uma determinada quantidade de mercadoria, mas é aí que a gente precisa pensar, né? Quanto tempo vale? Quanto tempo custa eu chegar lá e o que me espera depois, né?
quanto tempo vale eu cortar aqueles caminhos para chegar mais rápido, e a segurança, a minha própria segurança e a segurança daqueles que estão à minha volta. E, é claro, não é uma situação fácil, não é um momento fácil da gente pensar no que faz a gente feliz por conta dessas limitações, mas é possível. Então, pensa aí, qual foi a última vez que você fez alguma coisa por você mesmo? Né? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa boa por você? Alguma coisa que você realmente gosta, alguma coisa que lhe dá um ânimo, lhe dá uma motivação, né? Porque isso é cuidar da nossa saúde mental e, consequentemente, é cuidar da nossa saúde física. Às vezes a gente tem o cuidado, muitas vezes a gente tem o cuidado de cuidar da nossa saúde física porque é algo que está aparente, está visível. Então, por exemplo, se eu tenho um machucado aqui no braço, eu vejo aquele machucado, eu consigo enxergar, eu consigo procurar uma ajuda imediata ali perto de mim e depois, se for o caso, precisar, né, um profissional mais adequado para tratar, fazer o tratamento contínuo daquele machucado, porque eu estou vendo. Mas quando se trata de uma saúde mental, muitas vezes a gente não vê que a gente está sofrendo, não vê que a gente está ali naquela correria sendo sobrecarregado. Então, o principal da gente pensar hoje, nesse momento, além dos cuidados físicos, além da gente se proteger, e não só esperar que aconteça alguma coisa, mas como a Elisângela falou, né, a prevenção de saúde, a gente correr atrás de algo que a gente possa prevenir, como a questão das vacinas, dos exames, algo que a gente possa promover a saúde também física e também esses cuidados com a saúde mental, que é justamente buscar coisas possíveis, buscar coisas que sejam possíveis de serem feitas para que a gente possa viver bem, para que a gente possa sorrir em meio a essas adversidades e sempre buscando esse cuidado entre mim e o outro, né? Entre sempre esse cuidado unido, porque você não vive sem, por exemplo, sem a sua família, você não vive sem os seus amigos, você não vive sem o seu trabalho. Então, não adianta a gente correr contra o tempo se a gente não vai ter essas coisas, né? É muito importante que isso fique muito claro para a gente. Como é que eu posso cumprir minhas metas, sim, fazer o que eu tenho que fazer, mas dentro dos meus cuidados, né? Sempre saber que, às vezes, esqueço, como eu falei, de usar a máscara, mas espera aí, deixa eu pegar aqui, porque me cuidando, eu estou cuidando de outras pessoas, eu estou tendo essa barreira, eu estou evitando que eu possa me contagiar, né? Seja com vírus ou com qualquer outro tipo de algo que possa nos ocorrer. Então, vamos pensar, né, diante dessas estratégias que a gente tem, o que é que lhe faz feliz? Isso é muito particular, isso é muito individual para cada pessoa. O que faz feliz para algumas pessoas, por exemplo, é jogar futebol, é encontrar com a família, é assistir um filme, é escutar uma música, por exemplo. Alguns, inclusive, dirigem, né, escutando alguma música. Depende muito daquilo que vai te fazer bem, que não vai atrapalhar o serviço, né? Então, é importante a gente pensar nisso. O que é que está na minha esfera de fazer? O que é que eu posso fazer? Hoje, eu posso sair para jogar futebol? Vamos ver se a pandemia vai permitir. Se não, mas eu posso fazer uma videochamada com a minha família que está em outro lugar, isso foi me permitido, então vou fazer. Buscar sempre estratégias do que eu posso fazer, do que está ao meu alcance. Porque dentro dessa esfera do possível, a gente vai poder ser feliz, vai poder encontrar esse estado de felicidade, né, que vai se repetir dia após dia. Então, assim, vamos pensar nisso, porque nos fazendo feliz, a gente vai fazer o outro feliz. Chama-se empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro, sabendo que aquele outro precisa de cuidados, precisa de atenção, e isso depende muito da gente. Então, como eu já falei antes, cortar caminhos, né? Ser mais rápido e tudo. O que é que isso pode acontecer? De fato, né? Uma pessoa, eu, enquanto entregador, estou ali naquele percurso, naquele tráfego, e uma outra pessoa que muitas vezes não está ali na situação, está ali parado no sinal, né, ou está ali esperando, acaba também correndo o mesmo risco que eu. Então, vamos pensar de forma coletiva, no individual e de forma coletiva, né, para ter esse sentimento de respeito, de união, de empatia com o próximo. Acho que essa é a mensagem que todo Maio Amarelo também traz para a gente, né, cuidados com a nossa vida, mas também cuidados com a vida do outro, que também nos importa, que são famílias, são pessoas e que têm também as suas limitações, os seus outros também para cuidar, né? Então vamos pensar um pouco mais em toda essa questão que estamos levantando, né? Tanto eu como a professora Elisângela.
Exatamente. E assim, nessa discussão que a gente traz, que muitos podem dizer, lá vem eles, todo maio a mesma conversa, mas se é todo maio a mesma campanha, se tem tudo e a gente não consegue reduzir, então alguma coisa está errada, de fato, né? Eu acredito que o que vocês trouxeram para a gente não é aquela frescura, como muitos chamam. Não, por que é que eu tenho que cuidar da saúde mental, como bem Raiza estava dizendo aí? Não, quer fazer... Como é que se cura uma saúde mental? Né? Assim, como é que a gente preserva, né, Raiza? De estar... Quando não está no trabalho, ler coisas que sejam positivas, coisas boas, porque muita gente, eu acredito, que pensa, assim, quando se diz na qualidade de vida, é de gastar dinheiro, é de fazer um investimento, é disso. Lógico, se você tem condição de fazer uma viagem, de fazer isso, de comprar aquilo, fazer aquilo outro, tudo massa, tudo beleza. Mas se não tem, se a gente muitas vezes é limitado pelo orçamento estourar, enfim, cada um vivencia uma situação diferente, né? Não está bom para ninguém, cada um da gente, dentro das nossas limitações, a gente tenta fazer o melhor para que possamos ficar bem com a gente mesmo, né? E assim, está tão difícil, né, essa história da pandemia, de você trabalhar, de você, principalmente vocês que estão aí, que vêm trazer os alimentos, que vêm trazer os produtos, que estão aí circulando da melhor maneira possível. Então, nada melhor do que gerar essa conscientização, esses cuidados que tem, como bem a Elisângela frisou aí, quando muitas vezes nós homens deixamos muito para depois o cuidado, né? A gente, de repente, você começa a se perguntar, não é melhor eu prevenir do que eu chegar num limite máximo? Porque hoje em dia, muitas vezes, até com você diz, não, mas eu não tenho um plano de saúde e vou depender do SUS, independente de você como vai ter que esperar, você vai ter que procurar aquele profissional. Então, qual é o melhor? Você esperar estando só tranquilo e sair dali com o resultado que vai estar ok, ou ter que procurar realmente de última hora, naquele aperreio todo, que vai ser da mesma forma quando, se você não tem o cuidado na hora que... Porque muitas vezes os motociclistas são muito crucificados, né? Que no trânsito ficam costurando, que passam em cima, e existe muitas vezes uma falta de respeito mútua, né? Do motociclista, do motorista e do pedestre. Então, cada um tem que desempenhar o seu papel da melhor maneira possível, obedecendo acima de tudo, porque eu acho que desde o começo que se tem as campanhas do Maio Amarelo é educação, né? É você ter educação, você, da mesma forma que nos é ensinado que a gente precisa respeitar o mais velho, que a gente precisa deixar o outro falar, para que a gente precisa ter, e mais, que no trânsito temos todas as normas, temos os sinais, temos as placas, temos, enfim, a gente vê que nos canteiros centrais da cidade sempre tem um buraquinho ali, porque foi quem passou alguém, de tanto passar ali, fez com que ali fosse uma via normal, e não é, né? A gente sabe que foi feito por assim, de encurtar o caminho, e aquilo ali muitas vezes custa caro. Quisera fosse só muitas vezes o prejuízo financeiro, né? Da moto estar arranhado, o carro, enfim, mas muitas vezes também não, né? Então, eu deixo com vocês aí esse bate-bola de vocês duas, para que a gente possa encerrar aí da melhor maneira possível, e que sempre vai ter pano para manga, sempre a gente vai ter que estar vindo, nós, enquanto instituição de ensino, de parceira aí da STTP, com essas especificidades de vocês, com esses estudos aí, com certeza a Elisângela já viu muita coisa aí no hospital, né, nesse sentido, Raiza também, enquanto psicóloga também. Então, eu deixo com vocês as palavras finais para que a gente possa encerrar esse belíssimo momento hoje. Pois é, né? Eu não sei vocês, mas eu lembro muito, sempre lembro daquela propaganda veiculada sobre, fazendo um paralelo entre o mar e a vida da gente, né? As lanchas são como motos, os carros, vocês lembram dessa propaganda? Lembro. Isso ficou muito forte, assim, porque mostra que todos, como você bem falou, não é só moto, não é pedestre, é carro, todo mundo ali está envolvido, todo mundo ali tem que ter o seu devido respeito para que não aconteça aqueles acidentes, né? Então, acho que foi uma propaganda que marcou muito, porque trouxe a gente para essa realidade, né? Para esse sentimento de que eu também sou responsável pelo outro, independente do que eu estou ali fazendo, se eu estou transitando a pé, se eu estou transitando de moto, se eu estou transitando de carro, né? Então, acho que fica essa reflexão para a gente.
É isso aí, né? Então, assim, pense que você não é só você, na verdade, você é o outro, a família do outro que envolve, né? A história de vida dele que envolve. É a sua família, né? O que ela vai sofrer se isso acontecer. E aí, Eduardo fala, né, nesse processo pandêmico, gente, e a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente se permite, né, tá se alimentando. Então, infelizmente, a gente já está passando por um processo tão difícil, tão duro, né? Não tem ninguém normal, gente, mais, né? Não tem ninguém. Todo mundo já está doente, né? Alguns mais graves e outros menos graves. Então, vai depender da estrutura psíquica de cada um. Vocês já têm um fator predisponente, que é essa sobrecarga, né? Que vocês já vivem no cotidiano, que vocês têm que aprender a lidar com ela ao ponto dela não te adoecer, né? Tanto. Então, a gente tem uma coisa chamada higiene, que a gente tem que fazer de algumas coisas, né? A gente tem que realmente, às vezes, é como diz assim, a fuga nem sempre é covardia. Então, fugir de alguns noticiários hoje está sendo necessário para a nossa saúde mental. Então, cuidado, pensem muito naquilo que vocês estão se alimentando, né? Alimentando a mente de vocês. Porque hoje eu trabalho num ambulatório de saúde mental em que nós já tínhamos muitos pacientes com ansiedade, depressão, né? Os mais inúmeros transtornos. E esse ambulatório está se encharcando, porque as pessoas estão adoecendo cada vez mais, porque não estão tentando traçar estratégias para superar isso tudo. Gente, não é fácil. Ninguém está normal. Ninguém está da forma que iniciou essa pandemia hoje. Todo mundo está com alguma sequela. Então, tentem fazer realmente, traçar estratégias, né, para superar isso tudo. Uma hora isso vai acabar e eu preciso sair sã, né? Eu preciso ter o mínimo de qualidade de vida. Então, mesmo diante de uma pandemia, faça o que dá prazer em alguns momentos, é preciso, é necessário. Né? Você tem que buscar. Trace, planeja, né? Faz planejamento de tuas metas, do que você tem que fazer, mas não acaba com tua qualidade de vida, não acaba com tua saúde, né, em busca dessas metas. Né? Pensa em quem existe por trás de você, que é teu filho, que é tua família, que é você mesmo, o teu amor próprio tem que estar acima de tudo. Né? A necessidade de autocuidar-se, de autoconhecer-se, e também pensa como Raíza traz, como Eduardo traz, né, em outras famílias que se envolvem nesses acidentes, muitas vezes por conta dessa falta de cuidado. Né? Então, realmente, a campanha hoje convida vocês, né, para pensarem um pouco nessa responsabilidade, que não é só de vocês, eu acho que até uma discussão mais ampla futuramente pode se abrir. Né? Acho que tem que haver uma discussão real com empregadores e empregados, sociedade como um todo, para pensar um pouco mais em vocês mesmos, né? E pensar o que é que a gente pode fazer por vocês, o que é que vocês também podem fazer por nós. Eu sou condutora de carro, né? E muitas vezes eu sofro muito, porque eu tenho que ter uma atenção redobrada, né, com vocês quando passam, né, por entre os carros, e eu fico super preocupada, né, com algumas coisas que eu vejo, que eu digo, meu Deus, Jesus, proteja essa criatura, porque se não tiver proteção divina, eu não sei como vocês sobrevivem. Mas é isso, né, mais responsabilidade. Eu espero que a gente tenha, né, conseguido levar alguma coisa de boa para vocês. Cuidem da saúde mental de vocês, né? Não tenham preconceito, né, em relação a buscar um psicólogo, se necessário, um psiquiatra ou qualquer outro profissional de saúde. Isso não é mostrar fraqueza, ao contrário, né? Isso é mostrar realmente que você tem limitação e que todo mundo hoje em dia precisa de cuidado, tá? Então, foi um prazer enorme, queria agradecer, né, a Unifacisa pelo convite, e a gente vai estar sempre prontos, né, para ajudar no que for necessário. Muito obrigada. Exatamente, e assim, muitas vezes quando a gente está no volante, nós não somos motociclistas, mas a gente se vê, né, na qualidade de um pedestre. Enquanto eu, pedestre, como é que eu me comporto, né? A gente tem que estar realmente praticando a empatia, não é só fazendo um termo bonito aflorar e você realmente não exercer aquele teu papel, né, de que hoje eu sou motorista, amanhã eu sou pedestre, e assim a gente se colocando, se respeitando. Inclusive, essa semana foi noticiado aí um jovem que fez ao máximo, passando em todos os sinais vermelhos num carro de alto luxo e, enfim, colocando em risco a vida dele e a vida, muitas vezes, de você sair ou de uma urgência para o hospital, ou
quantos casos aconteceram, né, de sair até para a missa pela manhã e num acidente, porque você não se colocou no lugar do outro, você não pensou que aquele seu momento ali de prazer, seja pela velocidade, seja pelo álcool, aquele momento ali ceifou a vida de pessoas que estavam indo em encontro de outras coisas e, enfim, estava respeitando, estava sendo no limite, que aí vai, da mesma forma como o Raiza falou da história da máscara, por que tanta resistência em usar, por que tanta resistência em querer ajudar a vida do outro, em querer preservar a vida do outro. Se eu não acredito, então eu respeito que o outro tem medo, que eu vou usar. Então, assim, nada melhor do que se realmente se colocar, e todos ficamos, né, diante de tanta coisa que vem ao longo desses anos aí, não só a pandemia, mas também outras coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas e que a gente precisa cada vez mais exercermos esse papel de cidadão que está também se colocando. Então, eu agradeço a participação de vocês e é isso, que todos possam estar cuidados e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente, obrigado. E a gente se encontra. Oi, Raiza. Pode falar. Só para terminar, não sei se a minha internet está boa ainda, tá? Quem estiver precisando, quem quiser procurar serviços de saúde mental aqui no município, temos disponíveis, né? Tem um ambulatório de saúde mental que fica próximo àquela rodoviária, próximo ao Hemocentro. Então, está aberto a todos, né, que precisam. Todo mundo, como a Elisângela falou, está todo mundo nesse mesmo ambiente e tem crescido muito, assim, mais de 70% a demanda do serviço público em saúde mental, né? Então, isso mostra que a gente está precisando. Vamos lá cuidar, né, da gente, da nossa mente, está aberto a todos que queiram espontaneamente chegar lá, estou precisando de um psicólogo, às vezes de uma escuta, não precisa nem fazer um acompanhamento terapêutico, mas uma escuta para você colocar ali suas questões, né? Então, procurem também esses serviços que estão à disposição de vocês. Eu agradeço a Unifacis, a STTP por esse momento e vamos lá, Eduardo. Vamos lá. Tchau, gente. A gente se encontra por aí. Valeu. Tchau.